Muito bem, começaram as quartas de final da Libertadores e o primeiro jogo foi o confronto argentino entre Vélez Sarsfield e Racing. O Racing ganhou de 1-0 com gol do artilheiro Adrian Emanuel Martinez, que foi destaque na conquista do Racing na Sul-Americana e também na Recopa no começo do ano contra o Botafogo. E vem sendo destaque também, lógico, nessa temporada, tanto no Campeonato Argentino quanto na Libertadores. O Racing vence com o gol dele. O Vélez teve o Lisandro Magalhães sendo expulso aos 43 minutos do primeiro tempo. E aos 8 minutos do segundo tempo, o Martinez faz o gol do Racing. E assim o Racing consegue essa vitória pelo placar mínimo no jogo da ida. Um jogo que foi equilibrado. Acho que a expulsão talvez tenha pesado um pouco contra o Vélez, mas ainda assim eles conseguiram igualar ali o número de finalizações. E teve até mais posse de bola que o time do Racing, porque o time do Racing também depois que fez o gol tentou se defender um pouco mais e não conseguiu marcar mais gols, né, nas escapadas. E o Vélez não conseguiu empatar. Acho que o Racing já era favorito antes do confronto começar e com essa vitória de 1-0, acho que dificilmente eles vão perder em casa no El Cilindro. No Monumental de Núñez, o River Plate recebeu o Palmeiras e o Palmeiras venceu por 2-1. Grande vitória da equipe de Abel Ferreira. Gustavo Gomes abriu o placar para o Verdão logo aos 6 minutos e o Vitor Roque, aos 41, marcou o segundo gol do Palmeiras. O River foi descontar lá no finalzinho com o Martínez La Quarta. Martínez Quarta? Não tem lá Quarta. Lucas Martínez Quarta faz um gol ali contando com desvio. A bola desvia no Emiliano Martínez do Palmeiras. E aí tira a chance de defesa do Everton. Termina 2-1. Então resultado bom. Poderia ser melhor. O 2-0 era melhor que o 2-1. Mas ainda assim o Palmeiras tem grandes chances. É o favorito para passar. Para mim ele já era antes do confronto começar. Exemplo do Racing. Ele consegue a vitória fora de casa. Mesmo que por um gol de diferença. Não acredito que o Palmeiras vá ser derrotado no Allianz Parque. O empate já classifica o Palmeiras para a semifinal. E ele é um dos favoritos ao título para chegar na final também desse lado da chave, né? Ele se passar pega o vencedor de LDU e São Paulo. E nós vimos que a LDU venceu o primeiro jogo contra o São Paulo. E o Palmeiras, que é um time que sempre vai bem em Libertadores. O Abel Ferreira, desde que chegou, ganhou duas em sequência. Aí na seguinte parou na semifinal. Ano passado caiu nas quartas. E agora pode estar voltando à semifinal da Libertadores. Depois de um momento um pouco conturbado, após a participação na Copa do Mundo. Mas o Abel recupera esse time com mudanças. Flaco Lopes e Vitor Roque têm funcionado muito bem como duplo de ataque. O Flaco até sendo mais arco do que flecha, né? O Vitor Roque finalmente marcando mais gols. A chegada do Andrés Pereira é um ponto muito positivo também para o time do Palmeiras. Ele deu assistência nesse jogo no gol do Gustavo Gomes. E é isso, no segundo tempo entrou o Borja ali, mas não teve lei do ex não. Vitória do Palmeiras por 2-1. Enquanto o São Paulo foi derrotado pela LDU, perdeu por 2-0 e, pelo menos por enquanto, o clássico na semifinal está ameaçado. O choque rei. Brian Ramírez e Michael Estrada fizeram os gols da equipe da LDU. O São Paulo não foi bem, defensivamente principalmente, e ofensivamente tem a questão dos desfalques. O São Paulo não tem hoje o Caleri, que já está machucado há um bom tempo, e não teve também o André Silva, que está machucado também há algumas semanas. O Caleri está fora da temporada. O Oscar também continua no DM e o Lucas Moura também. Os principais jogadores do São Paulo estão fora. Então o São Paulo teve ali o Luciano tendo algumas chances de marcar, mas ainda assim não foi uma boa partida ofensiva do São Paulo e muito menos defensiva. O Arboleda fez uma partida muito ruim e ainda saiu com cartão amarelo. Não sei se o esquema de 3 zagueiros é o ideal para o São Paulo, mas é o que o Crespo vem escalando e devido a tantos problemas, né, que o time tem tendo com o departamento médico. O jogo de volta é no Morumbi. Há chance sim do São Paulo se classificar. Não é um placar impossível de reverter, mas certamente a LDU vai vir fechadinha no Morumbi e não vai ser fácil furar o bloqueio equatoriano. O Flamengo venceu por 2-1 o Estudiantes no Maracanã. O Flamengo que não conseguiu passar em primeiro lugar na fase de grupos, ficou em segundo lugar no grupo que tinha a LDU. Então o Flamengo vence por 2-1 o Estudiantes. Gol do Pedro com 13 segundos de bola rolando. O Flamengo já sai na frente. Aos 9 minutos com Varela sai o 2-0 e parecia que ia ser uma goleada do Flamengo e o jogo poderia ser decidido já na primeira partida. Mas não foi o que aconteceu. O Flamengo teve outra chance sim, mas não conseguiu converter em gol.
E lá no final acabou tomando um gol que acaba sendo contra do Léo Pereira, a bola desvia nele e o gol foi considerado contra do zagueiro flamenguista. Bom, o Flamengo reclamou muito da arbitragem nesse jogo pela expulsão do Gonzalo Plata e por outros momentos também. Felipe Luiz reclamou demais e com razão, principalmente pela expulsão. A expulsão do Gonzalo Plata realmente foi um absurdo. Não era um lance ali onde o jogador acerta um chute nele, o jogador do Estudiantes, e acho que foi sem querer. O Plata chega com o pé um pouco alto, talvez, mas não, estava na altura do pé do outro cara que chutou ele. E não era para cartão vermelho, no caso foi segundo cartão amarelo, ele já tinha amarelo. Não era nem para cartão amarelo, foi um acidente de jogo. E acabou sendo expulso o Gonzalo Plata. Realmente eu não acho que isso é fundamental para o Flamengo ter sofrido um gol, porque um atacante foi expulso, não tinha por que o time se perder tanto. Era só segurar ali. Eles tentaram segurar, mas acabaram levando um gol no finalzinho e isso pode ser um problema no jogo da volta, porque 1 a 0 para o Estudiantes leva o jogo para os pênaltis. E em disputa de pênaltis em 2025, o Flamengo teve uma contra o Atlético na Libertadores, ou melhor, na Copa do Brasil, e foi eliminado. E lá o Léo Pereira foi vilão no jogo da ida, ele entrega um gol no Maracanã. Dessa vez ele faz um gol contra, né? Mas acho que o Flamengo vai conseguir se classificar, mas não dá para garantir, né? O Flamengo vem de um retrospecto não muito bom do ano passado e nem de 2023 também, né? A última vez que ele ganhou a Libertadores foi em 22, então o Flamengo tem tido problemas no mata-mata da Libertadores. Dessa vez teve a questão da arbitragem, mas como eu disse, né? Dava para segurar o 2 a 0, dava para ter feito mais gol antes. E dá, obviamente, para se classificar lá na Argentina, porque se 1 a 0 leva o jogo para os pênaltis, 0 a 0 qualquer empate já dá a classificação para o Flamengo. E tendo 11 contra 11 também, o Flamengo tem grande chance de vencer o jogo lá, né? É o favorito mesmo assim. Ao lado do Palmeiras, para mim, são os dois principais candidatos ao título. E eles podem fazer uma reedição da final de 2021. E agora o Andrés Pereira está do lado do Palmeiras. Seria um cinema aí, absoluto cinema pra gente ver. E acho que é o que tende a acontecer nessa final, né? Palmeiras é favorito tanto contra São Paulo quanto contra a LDU. E o Flamengo é favorito também contra qualquer um ali, Racing ou Vélez. No momento está dando Flamengo e Racing e Palmeiras e LDU. Você acha que vai ter alguma mudança? Eu estou torcendo para que tenhamos o clássico Palmeiras e São Paulo na semifinal.